de um jogador, que foi o Otávio, para a Arábia Saudita. O clube do Ronaldo. Bem, maltinha, boas a todos. Estamos então aqui para o dia 2 do Thinking Football Summit no Porto, na Super Boca Arena, organizado pela Liga Portugal, e vamos então hoje ver algumas palestras sobre streaming de futebol. Vamos também ver uma palestra e ouvir então o orador, que é o Varandas, o presidente do Sporting, também vai orar daqui a pouco, e vamos então ver como é que vai ser o dia 2, que atividades é que vamos ter por aqui pelo recinto e mais novidades. Venham daí. Here, are you competitors? Because I'm a Portuguese guy, I live in Porto, I love Italian football, Spanish football, I enjoy it a lot. I'm not, I suppose, a target to buy tickets and go to your stadiums, but from a streaming point of view, of course, I can consume Italian and Spanish football. So, and I'm not the only one, so you have the entire world, of course. So, do you feel that you are competing for the same guys and for their time and money? Yeah, totally. And with Robin as well. And with Liga Portugal as well. Of course. But we only fight off stage. Yes. Yes, in the end it's time, right? You're fighting for time. So people have lots of things to do in their lives. So discounting work and sleep, that's the rest of the time you have work. So let's eat it up. So what you have better to sell me from Italy than Spain or the opposite? No, Please enlighten us of that fight of yours. Yeah, it's true. I mean, all leagues, we're not only competing against other leagues, but also against other sports properties, and also against fiction, like Netflix and Amazon Prime and all those platforms that offer a huge offer of fiction, because they're in the same space that we are. In the end, we all offer video contents, and our goal is that our video contents are seen by the maximum number of people possible. So what we need to do is make the product more attractive, make it more available, because availability and the usability is also important. To be accessible for the fan, because you don't want to spend too much time on any given platform looking for the content you want to reach. You want it to be there easily to access it. Bem, malta, tivemos então aqui uma palestra sobre o que é o futuro do streaming e como as diferentes ligas conseguem operar em outros países, cativando mais adeptos e tendo mais pessoas a ver os jogos, e também muito sobre o visual que é apresentado nos jogos, em estatísticas e apresentação dos plantéis, pré-jogo, etc. Muito interessante. Tivemos aqui o pessoal da La Liga, da Série A, e foi muito bom ouvir algumas coisas. Deixei-vos aqui um trechozinho para vocês entenderem mais ou menos os temas que foram abordados. Agora a seguir vamos ter já então o Varandas a dar uma palestra então aqui durante cerca de meia hora, creio, e vamos ver um bocadinho os temas que vão ser abordados então, e que se vai falar aqui sobre o Sporting. Como vocês sabem, o Sporting ultrapassou anos muito difíceis, até que depois voltaram a ganhar o campeonato. Este ano estão com um arranque incrível na Liga, ainda não perderam nenhum jogo. Vamos ver como é que vai ser a próxima jornada, que é daqui a uma semana sensivelmente, e vamos então à próxima palestra. O presente, o futuro do clube, o projeto que tem, a visão que tem para aquilo que o clube deve ser dentro e fora. Vocês não sabem, mas eu vou-vos recordar que hoje faz 5 anos que o presidente Frederico Varandas foi eleito pela primeira vez presidente do Sporting. Presidente, que diferenças há do Sporting de então para este Sporting? É simplesmente incomparável. Acho que não há outra forma de o dizer. Somos um grande, como sempre o fomos, mas voltámos a ser fortes desportivamente, também enquanto clube, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista empresarial, tornámos muito mais fortes. Sabemos bem o que custa a um sócio, a um adepto, ver o seu clube ter que vender um dos seus jogadores preferidos, mas nós fomos muito claros e transparentes desde o dia 8 de setembro de 2018. O nosso compromisso é com o clube. Eu tenho um espírito de missão com o clube. Aceitei uma missão por amor ao meu clube.
Respeito muito, e o Sporting, como disse, temos mais de 140 mil sócios. Há sócios, todos têm opinião, eu respeito todas as opiniões, mas vou sempre fazer o que eu entender, o que é melhor para o Ronaldo. É seguramente, indiscutivelmente, o melhor jogador português da história e discutivelmente, se calhar, o melhor jogador de todos os tempos. Por isso, se eu quero ter um miúdo, quando entra naquele portão, o que eu quero que ele sinta é que possa um dia vir a ser o Cristiano Ronaldo. E eu acho que é extremamente justo para o Cristiano Ronaldo, mas também justo para o Sporting. Podemos mostrar a todo mundo que o melhor jogador português de todos os tempos, e talvez o melhor de todos os tempos, qualquer nacionalidade, foi formado ali, no Sporting. Também não vamos ser burros nem cegos. Seria um erro estratégico gravíssimo se não soubéssemos aproveitar o melhor que produzimos até hoje. Muito obrigado. Bem, maltinha, tivemos então aqui agora a palestra do Frederico Varandas, presidente do Sporting há 5 anos. Curiosamente, faz hoje 5 anos que ele assumiu a presidência, dia 8 de setembro de 2018, e foi uma conferência onde ouvimos falar um pouco também sobre os planos que o clube tem, os problemas que tiveram que ultrapassar para conseguir chegar ao tão desejado campeonato que foi vencido há 2 anos atrás, e realmente também os planos para Alcochete, o que foi feito, o nome que foi trocado então para a Academia Cristiano Ronaldo. Também falou-se um pouco da venda das camisolas do Cristiano Ronaldo, não é? Aquela camisola nova que por acaso vimos ser estreada no Sporting Famalicão, e foi um papo interessante. Deixei-vos aí uns trechozinhos e espero que gostem. Agora é hora de almoço e mais à tarde vamos ter outras palestras. Continuem a acompanhar, espero que estejam a gostar do conteúdo e vamos embora. Cada vez há mais formas de fazer esse engagement, mas cada vez há mais concorrência também nesse mesmo engagement. Portanto, não é que estas entidades todas capturam a vossa atenção e conseguem fazer com que se mantenham nos canais deles, nas plataformas deles, nos jogos deles, e que também, obviamente, monetizem de alguma forma esse engagement. Vamos ouvir da Oracle Red Bull Racing, vamos ouvir da Premier League e também da Oracle. O próximo painel terá a condução do João Cardoso da Liga de Portugal. João, over to you. Este painel vai ser em inglês, ok? Agora para inglês, até porque os nossos convidados sentem-se obviamente mais confortáveis. Thanks for coming. Special thanks to Oracle to sponsor this panel, which, at least from my point of view, is one of the most interesting from the summit, because we are talking about fan engagement, fan experience. These buzzwords that we keep repeating for the past hours, and we will continue to do it because it's especially interesting once we need to define the strategy to engage with our audience. And here we have two of the most, I would say, biggest brands in sports, the Premier League and the Oracle Red Bull Racing Team, which we also thank you for being part of this. And the technology partner that supports these two brands, but many more, providing data that the brands can explore to define strategies and to achieve success with the fans. I would start by you, Caroline. Oracle Red Bull Racing Team launched their fan experience platform over 2 years ago, if I'm not mistaken. Where are you at this stage within that process, and what were the goals that you have defined back on the strategy definition? Tell us a little bit more about that. Sure, yeah, so hello everyone, really happy to be here. So we did launch The Paddock, which is our fan proposition, about 2 years ago now. And we've always wanted to put the fans at the heart of everything that we do. So our vision kind of back then and still now was very much about creating the best fan engagement experience across the entertainment industry in a way that only Red Bull Racing can. So for us that was about marrying the global reach of Red Bull as a brand with the growth of F1. And it's probably worth mentioning there, we don't try to just be the best on the grid or even be the best within the sports world, but we do look at the entertainment industry as a whole to see kind of what are people doing, how are people interacting with their fans. And that stays true, today, that's always going to be our vision. We know that the majority of fans will never make it to a race, will never actually come to a Grand Prix, so we took that as a little bit of insight at the start and thought, okay, how do we therefore build a really, really brilliant digital proposition for fans to find a way to create an emotional connection with us as a team, despite maybe never actually attending a race. So that's where we sort of work with Oracle to build out a really personalised experience for fans online
that could offer different people the right content on the right channels for them. Muchos programas que estamos muy orgullosos de ellos, pero que necesitamos mucho más para que la gente entienda esa situación. Bueno, claro, concordáis conmigo que la formación académica, claro, es muy importante para ellos. Y con toda tu experiencia, con toda tu visión, ¿cómo estás viendo las grandes academias de fútbol que hay por la Europa? Seguro las conoces mejor, sí. Y sobre todo de España. ¿Cómo los técnicos de cantera están compatibilizando los estudios con la formación deportiva? ¿Se está haciendo algo o es solo una idea pero ninguém hace algo? Porque los jugadores no quieren saber y la cantera tampoco les da. Hombre, yo creo que los clubes cada vez entienden más lo que es la cantera de por sí. O sea, yo vengo de un equipo del Real Madrid, que ha sido canterano del Madrid, donde he tenido mi desarrollo como futbolista para poder tener ese reto de poder jugar en otros equipos. E sí que é certo que os clubes han cambiado muito nessa ideia de reformar essa cantera. Causam de facto muitos constrangimentos a muita gente porque há cotadas no futebol que é difícil romper. Isto começou a mudar em Portugal, vou falar da realidade portuguesa, em 2011. Ou seja, nós oferecemos, depois posso falar disso, aos jogadores a possibilidade de estudarem durante a sua atividade para depois poderem exercer competências, mas em 2011 o que é que aconteceu? Houve eleições na Federação Portuguesa de Futebol. O Fernando Gomes foi eleito. E foi eleito com algumas... Nós, por exemplo, o sindicato exigiu que os jogadores estivessem representados na direção. João Vieira Pinto, Pauleta, Humberto Coelho foram o primeiro sinal em Portugal de que os jogadores podem exercer funções de gestão. E a partir daí, agora está o Hélder Postigo, também na direção da Federação, com resultados desportivos de excelência, e que, entretanto, criou uma marca de vinho que está a fazer sucesso. Com a Quinta da Pacheca, preparou-se durante 5 anos e esgotou o vinho dele. E, portanto, nós temos em Portugal o Luís Figo. O Luís Figo, que eu falei na última semana sobre ele a propósito das eleições na Federação Portuguesa de Futebol. Por que não? Porque é que os jogadores não há de poder ser presidentes de clubes, presidentes das federações, presidentes dos vários organismos? Só se tu não quiseres, não é? Se tiverem sempre os comentadores a ocupar o lugar dos jogadores, é difícil. Mas olha o Diogo Luís. O Diogo Luís é teu colega de painel, é um excelente exemplo formado em economia. We need to do urgently. I will start with you, Patrice, and then we go on. David, tres medidas que hay que implementar ya para que las cosas sigan mejorando. Entonces nos vamos por ahí como una take home message para ver lo que podemos hacer. Bueno, yo lo primero que me gustaría es igualdad entre hombres y mujeres. Ese es un punto que creo que tiene que ser a nivel global. Transparencia en instituciones sería un punto muy importante y sobre todo que en el mundo del fútbol el futbolista tuviera voz y voto. Voz. En todas las decisiones que se tenga que hablar de fútbol. Recommend urgently for the institutions or the politicians. But first of all, like he said, a lot of education. Education is the most important thing. Then, and all the big organizations also, they need to understand players are not just toys and you play with it and when they finish, you just get rid of them. They are human beings. That's why when I had my time at Juventus, I love it. They said, Patrice, we know you're a great left back, whatever, but the most important, we want you to leave this place saying we give everything for you as a human being. So this is really important. And also to help each other. Like, I am here because I want to support like the people that didn't have the same faith as me. My transition, like I said, was the most easy things, the most easy decision I made in my life. But why I'm here, because I know many players I play with, they didn't have that luck. And that's why all they're doing the job, educate those players, like support them. This is really important, but it's so many things. But I just say, put it on your agenda. Prioritize it on your agenda. Exactly, because people ask like strategy, whatever. No, just say, this is the priority. And things will move on. Ricardo, o que é que tu sentes que te ajudaria aos teus colegas, o que é que falta? Eu acho que a questão da comunicação é importante. Acho que é importante comunicar, é importante falar. Às vezes as pessoas não gostam de mostrar a parte fraca, no sentido eu não percebo isto, ou não sei como é que isto funciona. Acho que é importante falar sobre isso, porque falando vamos aprendendo, vamos tendo outras perspectivas
e acho que isso pode ajudar os jogadores. Acho que a questão da educação também é bastante importante, de educar, explicar-se como funciona, porque se não soubermos, como é que vamos, se nunca ninguém nos tiver falado disso ou nunca ninguém nos tiver alertado para isso, tal como é verdade isso, na escola não nos ensinam. Se pudermos falar sobre isso, não vai ser uma coisa nova, porque depois no momento, se for uma coisa que eu nunca falei disso, como é que eu vou agir agora que chegou o momento? Este próximo momento, vamos dar continuidade àquilo que tem sido feito com as vozes dos presidentes, e este próximo presidente é especial. Está há 41 anos à frente do Futebol Clube do Porto, é considerado o presidente mais titulado do mundo, está hoje connosco, está mesmo aqui. Jorge Nuno Pinto da Costa, peço-lhe por favor que se junte a nós em palma. E vou deixar-vos. A conversa é imperdível. Muito bem, boa tarde a todos, é um prazer estar de novo aqui com o Presidente. Voltamos aqui a falar informalmente. O ganhador do futebol é este senhor Jorge Nuno Pinto da Costa, que tem mais títulos do que qualquer Presidente e que tem o telefone a tocar também. Então agora só atirar a Jogadores que fazem parte de grandes equipas europeias e mundiais, até dirigentes, estão hoje em lugares de destaque e passaram e se formaram aqui no Futebol do Porto. Portanto, para mim, isso é realmente uma grande satisfação. Em resposta, digamos, ao meu trabalho, ou aquilo que diz um sucesso. Eu acho que qualquer pessoa para ter sucesso, a principal coisa é saber escolher os seus colaboradores, porque se não souber escolher os seus dirigentes, os seus treinadores e depois os seus jogadores, não tem sucesso. E isso eu tenho tido a felicidade ao longo destes anos de encontrar pessoas que estão de alma e coração comigo, técnicos que se identificam com o pensar comum do bem do Futebol do Porto, e esses são realmente que depois fazem o sucesso de quem estiver na presidência. Eu tenho tido essa felicidade, portanto, com um bocadinho de sorte, também com um bocadinho de azar, se não podia ter mais vitórias, mas o que interessa é uma coisa muito importante, é que eu tenho consciência tranquila, que sempre defendi aqueles que comigo trabalham, que são do Futebol do Porto e que levam a sua missão a sério, pensando apenas no Futebol do Porto. O diretor do Record. Então, para minha surpresa, fomos almoçar e o que era que tinham para me oferecer? Não foi ao almoço, fui eu que paguei. O que tinham para me oferecer era para me comunicar que, dado que eu era o presidente mais titulado do mundo e que tinha completado 40 anos de presidente, que era o mais antigo também do mundo, o jornal Record tinha-me atribuído um prémio especial que só tinha sido entregue uma vez, quando Portugal venceu o Campeonato da Europa, ao Sr. Dr. Fernando Gomes, Presidente da Federação. Eu ouvi aquilo, sim senhor, muito obrigado, e no final disse ao Vítor, isto é tudo tanga, porque o diretor pode julgar que é, mas isto lá em cima não passa. E passado um mês perguntei ao Vítor, Vítor, já nada, estão a estudar, passado 3 meses, olha, dou o troféu, vem a pé. E o que é certo é que ele teve de confessar que já não havia troféu. Então isto não é uma influência de quem dirige, dos donos, dos patrões, do próprio diretor do jornal? Então como é que se explica que o diretor do jornal me vem convidar para uma entrevista e para receber um prémio e eu ainda estou à espera? Mas há sempre lugar para mais um prémiozito, mas também se não vier também não faz falta. Mas isto para lhe dizer que essa desculpa depois, nós não temos nada de... Não! Esses indivíduos que estão nesses canais estão lá
segundo uma fórmula, segundo uma regra, segundo uma maneira de atuar e de objetivos a conquistar. Nós fizemos uma venda de direitos de um jogador, que foi o Otávio, para a Arábia Saudita, o clube do Ronaldo. E fizemos um negócio que, como toda a gente sabe, o jogador podia ter saído por 40 milhões, não saiu porque eu não deixei, veio depois uma oferta de 60 milhões que eu não aceitei porque não queria que ele saísse, mas num dia em que infelizmente o nosso treinador nem estava, que tinha sido sujeito a uma operação, o Otávio veio ter comigo no centro de treinos a chorar, a dizer que eu não lhe podia prejudicar a vida, porque era a oportunidade dele, tinha 28 anos, e ia ganhar em 3 anos qualquer coisa como 45 milhões sem impostos, que é uma coisa que eles lá não sabem o que é. Já pagamos por nós e por eles. Está tudo dentro do normal. Então, eu achei que perante o que ele me disse e perante o ter-lhe prometido quando ele tinha assinado que não lhe cortaria as pernas, eu decidi realmente que ia deixá-lo sair. Mas obviamente que tínhamos parceiros, um deles era um banco brasileiro, que tinha uma percentagem grande. Essa percentagem grande, eu falei com o presidente do banco, que aliás é meu amigo, e disse-lhe, olha, eu tenho uma proposta de 60 milhões, mas não aceito. Não aceito porque vocês vão receber uma pipa de dinheiro e vocês não fizeram nada na renovação, portanto eu não aceito. Não aceitando, vocês vão perder tudo. Agora, se vocês estiverem disponíveis para baixar essa percentagem, eu vou pensar. Então, vocês pensem que eu depois digo. No dia seguinte, telefonou-me a dizer que realmente era preferível receber 12 milhões e qualquer coisa como receberam do que não receber nada. Fizeram um bom negócio. Pois houve um senhor num programa desses da televisão, que ainda por cima é deputado, de Alpinotes, disse que não compreendia, como é que o banco tinha baixado o preço e vendido por mais. E achava que a Polícia Judiciária já devia estar à porta lá do banco do BMG para apurar a questão. Quer dizer, isto é de uma desfaçatez, uma coisa inacreditável. Quer dizer, o indivíduo não compreende que para o banco foi um bom negócio entre receber 0 e receber 12 milhões e meio, que foi um grande negócio. Pois ele achava que a Polícia Judiciária devia ir ao banco. E houve um outro comentador, um António qualquer coisa, espero que não seja o Oliveira, foi diretor do Benfica e presidente do Estoril, António Figueiredo, que disse a mesma coisa, que não compreendia que a Polícia Judiciária tinha que intervir. Quer dizer, isto é lançar uma suspeição num negócio que foi o mais claro possível, que toda a gente entende que foi bom para todas as partes, porque nós não tínhamos realmente condições de manter o jogador daquele estado psicológico e que, obviamente, tentamos receber o mais possível. E o banco, perante a oportunidade de receber 0 ou 12 milhões e meio, optou. Permite que um indivíduo vá fazer isto. Eu não sei se o SOS racista, se todas as entidades se vão reagir, se vão protestar, se é que vai em cima disso, eu não sei. Se calhar se o Taremi tivesse dado um beijo a uma mulher qualquer, era num escândalo. Mas o resto vale tudo, nas televisões vale tudo. Portanto, esse é o grande cancro do futebol. Ninguém, quando eu falo com as pessoas, toda a gente reconhece. E há uma coisa curiosa, o único canal que não tem estes programas desportivos é SIC.
E parece-me que a SIC é que está no topo das audiências há muito tempo. Se calhar as pessoas já perderam a paciência para ouvir tanta asneira. Se olharmos precisamente nesta perspectiva positiva e não negativa do futebol, para a disputa que Portugal tem com Holanda e França em termos de ranking, e Portugal andou sempre neste limbo de meter uma equipa direta ou duas, não é de agora, mas agora parece que é o fim do mundo. Estamos a competir com países, a França que tem uma população imensamente superior, que tem 3 trilhões de dólares americanos de PIB, Portugal tem 250 mil e foi ver ao Google. Foi ver ao Google. Isto tinha que ser olhado como um milagre do futebol português e não uma tragédia, porque o Arouca e o Vitória não conseguiram entrar e então é uma tragédia e o futebol português é muito mau perante países cujo mercado, cuja abrangência, cuja população é muito superior. Os clubes que vão à Liga dos Campeões, de um modo geral, têm uma boa prestação, têm os pontos suficientes para manter. Unicamente, como esta Liga Confidencial, como é que se chama? Esta Liga onde esteve o Arouca, Conferência. Esta Conferência é ridículo que uma Liga, só 2 ou 3 é que sabiam o nome. Ele não sabe que o Porto nunca lá teve, não é? Uma vitória na Liga Conferência vale tanto como uma vitória na final da Champions. Isto é que é inconcebível. Mas foi a UEFA que decidiu para benefício não de Portugal. Portanto, quando os pontos são divididos por todos aqueles que entram nas provas europeias, os pontos que o Porto, o Sporting ou o Benfica, o Sporting não, o Braga, façam nas Champions, são divididos pelo número de clubes que concorreram às provas europeias. Portanto, aí temos que dividir esses pontos com o Guimarães e com o Arouca, que foram lá, digamos, como dizia o presidente do Arouca na semana passada, não fomos lá fazer nada, foi gastar dinheiro nas viagens. E é verdade, e mais do que não fazer nada e não fazer pontos, foi prejudicial ao futebol português, porque os nossos pontos vão continuar a ser divididos por eles. E não faz sentido que uma final dos campeões europeus, ou uma meia-final, ou a final da Liga Europa, tenham o mesmo valor que os pontos do Arouca com quem jogou. Não faz sentido. Mas como a Holanda tem muitos clubes nessa prova, beneficia e fica em grande vantagem sobre nós. Quando fala em substituir, não é só dos jogadores que vêm de fora. Antigamente, o Futebol Clube Porto era pioneiro em terminar a formação dos sul-americanos, brasileiros, argentinos, que entretanto o Porto foi copiado nesse modelo e teve cada vez mais também que se dedicar à sua formação. Independentemente da Academia do Futebol Clube Porto estar a arrancar, o Futebol Clube Porto tem um passado recente fruto desse trabalho, e vou falar dos que saíram: Vitinha, Fábio Vieira, André Silva, Gonçalo Paciência, Diogo Dalot, e agora dos que estão: João Mário, Gonçalo Ribeiro, Romário Baró, Bernardo, Dani Namazo, Francisco Conceição, Gonçalo Borges, e estou a dizer isto precisamente por isto, para elencar isto. Este trabalho é cada vez também mais importante e acima de tudo, é mais importante por aquilo que o Porto forma, o caráter das pessoas. É evidente que criou-se esse mito de um clube, de um jogador ao Porto. Um jogador ao Porto, o que é isso? O jogador ao Porto é o que dá o máximo. É o que dá o máximo, não é no jogo. É o que dá o máximo nos treinos, é que dá o máximo para aprender com aquilo que o seu treinador lhe ensina, é o que dá o máximo em todas as circunstâncias. Agora, é evidente que há muito mérito dos formadores, mas também é fundamental que quando esses jovens sobem ao escalão de cima, tenham uma continuidade de trabalho e que sejam acompanhados e lançados nos momentos oportunos, porque às vezes com o querer lançar cedo demais pode-se queimar no jogador. E ouve-se e lê-se quase todos os dias falar em instabilidade, a palavra instabilidade. Como é que o Presidente olha para essa palavra na boca de outras pessoas relativamente àquilo que é a relação
e a presença de um treinador há 7 anos no Futebol Clube do Porto, que o Presidente ainda por cima conhece há 30 ou há mais de 30. 5 anos. Ainda não tinha nascido. Eu acho que esse problema de instabilidade é uma instabilidade mental de quem lança essas campanhas. E como não tem que dizer, o que é que podem dizer de quem escolhe um treinador que em 6 anos dá 10 títulos ao Futebol do Porto com todas as condicionantes? O que é que se pode dizer de falta de estabilidade quando esse treinador mantém a sua equipa de trabalho há 6 anos, trabalha da mesma forma, da mesma maneira, sempre com os mesmos objetivos? Que falta de estabilidade é que pode haver quando o treinador recusa ir para a Arábia, como vão todos em fila, e a correr, e ele recusa ir para a Arábia receber os milhões para manter-se no projeto do Futebol Clube do Porto? Onde está a instabilidade, repito, na cabeça desses senhores que veem instabilidade no Futebol Clube do Porto? E o Presidente, como é que vê neste momento este Futebol Clube do Porto? Eu vejo o Futebol Clube do Porto que está num momento bom desportivamente. Acabamos de sair de uma época em que vencemos 3 provas, embora no começo estamos à frente no campeonato, embora não isolados. Nas outras modalidades vejo que estamos muito fortes. Acabamos uma época em que vencemos 2 títulos europeus, o número de sócios tem aumentado gradualmente. O nosso estádio, nos 2 jogos que tivemos, esteve completamente esgotado. Sinto um grande apoio das pessoas presentes e do passado que fazem parte da história do Futebol Clube do Porto. Portanto, sinto uma grande união entre todos os que trabalham para o bem do Futebol Clube do Porto. Agora é evidente que aqueles que têm que encher programas a dizer mal do Futebol Clube do Porto, hoje gasta-se 20 minutos ou meia hora para comentar o que quer que seja, se alguém disser mal de alguém do Futebol Clube do Porto. As compensações agora são mais largas. Mas e se houver VAR ainda temos mais vida. Para uma última questão, que há aqui também, Presidente, do lado do Futebol Clube do Porto, uma necessidade de equilibrar entre aquilo que é o adepto fã apenas e aquilo que é a identidade do adepto do Porto, que depois também não pode faltar no jogo, no apoio à equipe. Eu acho que, por princípio, um adepto tem que ser fã e o fã tem que ser adepto. Portanto, não estou a ver um adepto que não seja fã do clube, então não é adepto, é uma pessoa que vem ao futebol porque gosta de futebol. Agora, o que eu sinto é que cada vez as pessoas vão mais ao futebol e cada vez apoiam mais a equipa, seja em que modalidade for. Não é só no futebol, nas outras modalidades, no pavilhão, é realmente notável esse apoio. E, às vezes, há excessos, mas quando esses excessos são pelo amor que têm ao clube, nós temos que os compreender, que os moderar, mas que aceitar. Agora, o que eu sinto é, na massa associativa do Futebol do Porto em geral, uma paixão cada vez maior pelo Futebol do Porto. E não é por acaso que o nosso museu, onde está a história do Futebol do Porto, onde estão os sucessos do Futebol do Porto, tem atualmente 2.000 visitantes por dia. Isto é uma coisa que nenhum outro museu em Portugal tem. E isso porquê? Porque o Futebol do Porto já ultrapassou as barreiras da cidade e hoje todo o estrangeiro, quase todo estrangeiro que vem ao Porto, vem com um fim, também visitar o Museu do Futebol do Porto. Diria que a solução, e atendendo àquilo que identificou como problema, será também um pouco contrariarmos aquilo que é um bocadinho o ser fatalista português, que se puder dizer mal. Isso não é de fatalismo, isso não é por acaso, são estratégias. Porque esses senhores que vão para as televisões dizer as neiras um dia e um mês e um ano, não é porque estavam mal dispostos nesse dia ou beberam mais qualquer coisa. Não é nada por isso. É uma estratégia. Porque se não houvesse essa estratégia, havia pessoas que há muito tinham sido banidas
desses canais. Portanto, o que é necessário, eu acho que os outros canais deviam pensar numa coisa que já referi. Porque será que assim que continua a ser o canal que tem maiores audiências meses após meses? Por que será? Será porque não tem desses senhores a dizer mal do Futebol Clube do Porto? Então, ainda bem que não tem, que é sinal de que a sua estratégia é que está bem. Os outros não percebem que ao atacar o Futebol Clube do Porto estão a fazer, podem estar a fazer frentes a quem quer que seja. Ou quando, como referia há bocado, quando vem um diretor de comunicar que vai ser entregue um prémio, depois esse prémio esvoaça e vai no ar, não é? Isso são estratégias. Enquanto essas pessoas não virem que o que é preciso é que o futebol seja falado nos programas de futebol e que não seja servido para atacar este, para atacar aquele, para pôr este contra este e este contra aquele. Bem, malta, fim de mais um dia de Thinking Football Summit. Este foi o dia 2, onde terminámos então com uma palestra com o press do Futebol Clube do Porto e o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Foi muito engraçado, ainda conseguimos interagir um bocadinho ali no final. Vou deixar aí umas fotos do final da palestra. Espero que tenham gostado. Amanhã é o último dia, não vamos estar o dia todo aqui, até porque temos o Moreirense Braga um pouco mais tarde, mas é isso, continuem a acompanhar. Até já.